Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou trazer uma dica do Excel para vocês, tá? Para ajudar o pessoal do geoprocessamento aí. Como converter grau, minuto e segundo em grau decimal, tá? Se gostou, não se esqueça de se inscrever no meu canal, clicar naquele sininho ali e também deixar o like no vídeo, tá bom? Bom pessoal, a dica que eu vou dar hoje é super simples, tá? Como que a gente consegue converter aí algumas coordenadas geográficas em latitude e longitude que estão em grau, minuto e segundo, então 21 graus, 41 minutos e 16 segundos, em grau decimal, ou seja, 21,6878. Então, assim, isso pode ser muito útil para você conseguir lançar os seus pontos diretamente a partir de uma tabela no Excel, por exemplo, em algum dos softwares de SIG que você usa, tá? Pode ser o ArcGIS, o QuantumGIS, não importa. Mas, às vezes, a gente sempre quer fazer esse tipo de conversão. Então, como que eu vou fazer? É bastante simples. Primeiro eu vou usar algumas funções de texto para eu poder quebrar esta célula aqui em várias células diferentes. Então, para cada coordenada, né, a latitude eu vou quebrar em 3 células, a longitude eu vou quebrar em mais 3. E depois eu vou usar uma fórmula matemática simples aqui de divisão por 60 para poder fazer o cálculo do grau decimal, tá bom? Então, vamos lá. A fórmula que eu vou usar são fórmulas de texto. Eu vou usar o esquerda e o extrair texto, tá? Então, vamos supor, a primeira aqui eu já fiz para vocês verem, mas eu vou repetir aqui na segunda. Eu posso, obviamente, escrever direto, mas eu vou fazer pelo método um pouco mais lento. Então, vamos inserir a função. Eu vou clicar e vou procurar aqui a função. A função que eu vou usar dessa vez é a função esquerda, tá? Ele já achou aqui para mim, e aí eu dou um OK, ele vai abrir a janela, então, para colocar os argumentos da função. Então, aonde que é que eu estou procurando, qual é o texto que tem o que eu vou querer pegar um pedaço só. Então, é desta célula aqui, ó, da célula C4, tá? Então, ele já identificou lá o que tem nessa minha célula C4. Quantos caracteres a partir da esquerda eu vou querer extrair? Então, nesse caso, são só 2. Ó, e aí, perceba que ele já dá aqui o meu resultado, né? Quer dizer, o que é que ele está extraindo, tá vendo? Então, ele vai pegar só o 21. Se eu colocasse, por exemplo, 3, ó, ele pega o 21 e o graus. Se eu colocasse, por exemplo, só 1, ele ia pegar só o número 2. Então, ele está pegando o número de caracteres à esquerda, tá? Eu vou dar um OK, então, e olha lá, ele escreveu 21 para mim. Aí aqui, para eu pegar o do meio, já é um pouco mais complicado. Então, é outra função que eu vou usar, tá? Vou clicar lá no inserir função e vou usar essa função aqui, ó, de extrair texto, ext.texto, tá bom? Vou dar um OK. E aí a mesma coisa, então. Qual é a célula que tem o texto? A célula que tem o texto é a célula C4, tá? Qual que é o número inicial? Peraí, vamos até aqui, ó, porque você tem sempre o help aqui para te ajudar, né? Ele dá uma explicação clássica para você, uma explicação bem curta do que é. Então, assim, eu preciso contar para eu saber qual é o número do caractere aqui a partir do 1, né? Do 14. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, o espaço também conta, 4, o 1 é o 5. Então, o número inicial é o 5, tá? A partir do 5º caractere, eu quero que ele pegue. E aí aqui é a mesma coisa. Quantos caracteres eu quero que ele pegue? Então, no caso, são 2. E aí, olha lá o resultado que ele está dando para mim. É o 14, tá? Então, da célula C4, a partir do 5º caractere, eu quero 2 caracteres. E aí eu dou um OK e ele extraiu para mim o 14. E aí eu vou fazer a mesma coisa. É a mesma fórmula de extração de texto que eu vou pegar da mesma célula C4, só que aí não é a partir do 5º, vai ser a partir do 9º, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a partir do 9º caractere, eu quero 2 caracteres. Então, ele vai pegar lá o 0, 1, tá? Com a longitude, eu vou fazer exatamente a mesma coisa, tá? Então, eu vou extrair aqui o 49 nesta célula, o 38 nesta célula e o 44 nesta célula aqui, tá bom? Então, eu vou lá e vou colocar a fórmula aqui. Agora que eu já até sei escrever a fórmula, eu posso colocar igual, aí eu escrevo lá, então, esquerda,
esquerda, abro parênteses e aí eu seleciono, então, que é da minha célula D4, tá? Ponho ponto e vírgula e digo que eu quero 2 caracteres e fecho parênteses. E ele extraiu lá, então, para mim o 49. Aqui eu vou usar outra fórmula, que é o extrair texto. Ó, eu começo a escrever, ele já aparece. Eu dou 2 cliques, ele já abre parênteses para mim. Então, é da célula D4, dou um ponto e vírgula. A partir do 5º caractere, dou um ponto e vírgula, quero 2 caracteres. Fecho parênteses. E aqui é a mesma coisa, então. Igual, extrair texto. Da célula D4, a partir do 9º caractere, eu quero 2 caracteres. E ele extraiu lá para mim. Se eu quiser, agora é só eu copiar para baixo, ele vai fazer isso com todas as outras células, tá? Ó, tá vendo? Então, ele extrai lá para mim o grau, minuto e segundo separado. Essa foi a parte de quebrar a minha célula, onde tinha a minha coordenada geográfica, em 3 células diferentes para eu poder começar a fazer a conta. Então, essa foi a primeira parte da história. Vamos supor também que você não tem uma planilha já com as coordenadas, que você está digitando estas coordenadas. E aí, nesse caso, eu já recomendo que você digite nesse formato aqui desde o começo da sua tabela, porque depois você pode até fazer o contrário, uma fórmula contrária para chegar nessa visualização aqui. Então, vamos supor que tem o município X lá, o município de Bororosca, e aí você sabe que ele fica na coordenada 24 graus, 35 minutos e 8 segundos, e de longitude ele fica lá, então, no 47 graus, 30 minutos e 45 segundos, assim seja, tá? A terceira parte dessa dica também é bastante simples, tá? A gente vai efetivamente calcular aqui, então, agora a coordenada em grau decimal. Então, é um monte de divisão por 60, só que tem que ter bastante atenção para colocar os parênteses no lugar certo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. O que é o meu grau decimal, então? Ele é o meu grau mais o meu minuto dividido por 60. Como eu tenho segundo também, então ele é o meu grau mais o meu minuto dividido por 60, só que eu tenho que ter o meu segundo dividido por 60 também dentro dessa soma do meu minuto dividido por 60. Ficou confuso, né? Então, vamos fazer que aí acho que vai ficar mais fácil. Eu vou colocar um igual, e aí eu coloco o meu grau, então, que eu vou somar com o resto das coisas. Então, eu vou somar o meu grau. Como eu já sei que as minhas coisas vão ser longas, eu já vou abrir um parênteses aqui. E aí, eu vou colocar, então, por exemplo, o meu minuto dividido por 60. E vou fechar um parênteses aqui. Só que o meu minuto dividido por 60 seria se eu não tivesse o segundo. Como eu tenho segundo também, eu preciso fazer outras contas aqui. Então, eu tenho que somar o meu minuto, ou seja, a minha célula F4. Eu preciso somar esta minha célula com a minha célula do segundo dividido por 60. Eu preciso fechar um parênteses aqui. Para que esta conta dê certo e ele não faça a conta na ordem inversa, porque lembre-se que o Excel faz a conta sempre na ordem das coisas como elas estão, a não ser que tenha parênteses. Então, eu preciso avisar para ele que é o seguinte, é toda esta coisa aqui que tem que ser dividida por 60. Então, o que eu tenho que dividir por 60 é a soma já do meu minuto com o meu segundo dividido por 60. Aí, tudo isso, sim, é que eu tenho que dividir por 60, tá? E aí, eu poderia dar um ok, mas como estamos nós no hemisfério sul, mais precisamente no Vale do Ribeira, se bem que aqui a gente está falando de Adolfo, né? Então, não é no Vale do Ribeira, mas tudo bem. Eu preciso colocar um menos aqui antes da minha célula. Então, é só eu colocar um menos. Só que se eu colocar esse menos aqui aleatoriamente, ele também não vai entender. Então, eu dou um menos e, novamente, eu abro um parênteses aqui para a minha conta e dou um Enter. E ele calcula lá 21,2336. É meio fácil, vai. Se você for parar para pensar, não é uma coisa difícil. Você pode copiar tudo isso. Então, inclusive para aquela coordenada que eu coloquei à mão aqui, ó, para o município de Bororosca, então, inclusive essa coordenada
ele já calculou aqui automaticamente a minha latitude. Com a longitude eu tenho que fazer a mesma coisa. Se eu for ruim de conta, inclusive, eu não preciso nem quebrar muito a minha cabeça. Eu dou um Ctrl C para copiar isso daqui, ó, no Ctrl V. Obviamente ele calculou um número absurdo, por quê? Porque ele está contando nas minhas células erradas. Então a minha célula roxinha aqui, em vez de ser o grau, é o segundo. Essa daqui que está marcando o segundo da latitude, eu mudo para o minuto da longitude. E essa daqui que está marcando o minuto da latitude, eu mudo para o grau da longitude. E fico lá com a mesma fórmula que eu estava, e eu dou um OK. E ele calcula lá, então, que os meus 49 graus, 38 minutos e 44 segundos em decimais é 49 graus, 64 e 56. E eu posso dar 2 cliques aqui para copiar isso até o final. Foi fácil, não foi? Seguinte, se você estiver com muita preguiça de fazer todas essas fórmulas, eu recomendo que você faça as fórmulas, porque você já aprende no Excel. Mas se você estiver com muita preguiça mesmo, se inscreva no meu canal e deixe seu e-mail aí nos comentários que eu te mando essa planilha já prontinha, tá bom? Falou, pessoal, é isso por hoje. Beijo!